Bom, então, muito boa tarde a todas e todos. É com prazer que recebemos aqui, mais uma vez, no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje o tema é discriminação institucional e discriminação estrutural e o genocídio do negro brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o professor Adilson José Moreira, que vamos resumir muitíssimo o seu extenso currículo. Ele é professor em tempo integral, professor doutor em tempo integral da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ser mestre e doutor pela Harvard University e pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Hoje, vocês deveriam estar esperando que o professor Arthur Capella fosse o mediador, mas por um imprevisto, infelizmente, vocês terão a mim como mediador. Eu já peço desculpas por isso, mas sem mais delongas, eu dou boa tarde novamente ao nosso palestrante, professor Adilson, aos nossos membros, aos nossos convidados aqui presentes. E, por favor, professor Adilson, o espaço é seu. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todas, todos e todes. É um prazer receber este convite. É um prazer poder falar para uma plateia tão especializada. É um prazer novamente estar aqui participando de um evento patrocinado pela faculdade e pela Universidade de São Paulo. E é também algo importante nós discutirmos um tema que tem sido falado, especialmente uma discussão que tem sido posta pelo movimento negro brasileiro e que muitos atores sociais, que muitas instituições sociais, seja o judiciário, o Ministério Público e também o mundo acadêmico ainda se recusa a se debruçar sobre ela e reconhecer a seriedade dela. Eu defenderei uma tese na aula de hoje. E, como tal, ela está sujeita a críticas, ela está sujeita também a possíveis refutações. E eu defenderei a tese de que está ocorrendo no Brasil já há algum tempo um processo de genocídio da população negra brasileira, e especialmente de homens negros. Eu preparei uma apresentação que eu espero que vocês possam ver agora. Professor, tem um pouquinho de. O som está um pouquinho baixo. Se o senhor puder aumentar um pouquinho o volume do seu som. Melhorou agora, meu querido? Muito, muito, muito obrigado. Então, como eu estava falando, eu então defenderei a tese de que nós, no Brasil, enfrentamos hoje um dos mais sérios problemas de direitos humanos no mundo. Talvez o mais sério problema de direitos humanos no mundo, que é o genocídio da população negra brasileira. E esse genocídio, nós veremos daqui a pouco, é resultado da violência policial. Ele ocorre por meio da mão do Estado e, especificamente, por meio das forças militares brasileiras. Bem, antes de nós falarmos especificamente sobre esse tema, eu quero primeiro falar um pouco, possivelmente todos vocês esse tema já foi tratado em outros encontros. Eu quero falar sobre o que é o genocídio, como isso parece, oferecerei uma definição deste tema e depois falarei sobre esse tema a partir de temas centrais do direito antidiscriminatório. Bem, quando nós falamos em genocídio, nós estamos falando sobre um tipo de crime, um tipo de
violação maciça de direitos humanos, que adquiriu a sua versão atual depois do aparecimento do Estatuto de Roma. Mas, na verdade, o genocídio, a ideia de genocídio, o crime de genocídio, começa a surgir no início do século XX, com o aparecimento da necessidade, não é, da noção de responsabilidade internacional penal, ou seja, da necessidade de responsabilização daquelas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, e nós estamos falando aqui especialmente de coisas que ocorreram, de eventos que ocorreram nas duas primeiras décadas do século passado, notoriamente o massacre de gregos no Mar Negro e também, especialmente, do massacre contra os armênios. Mas houve essa discussão, surgiu a necessidade de discussão da questão da responsabilidade internacional penal, mas nós ainda não tínhamos não é todo um sistema internacional de proteção de direitos humanos. Em 1918 surge a Liga das Nações. Com isso também aparece a necessidade de nós pensarmos em um tribunal especial que teria a função de julgar crimes cometidos contra grupos específicos. Isso também está presente no Tratado de Versalhes. Bom, o Professor, tribunal... desculpa lhe interromper de novo, mil desculpas. O senhor poderia só colocar em tela cheia os slides? Ok. Perfeito, muito obrigado. Desculpe pela intromissão. Com o aparecimento da Liga das Nações, novamente, há uma discussão sobre a necessidade de criação de um tribunal penal internacional, especialmente para o julgamento de autoridades alemãs responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, mas o líder da Alemanha estava exilado em outro país e houve uma recusa de entregar este indivíduo para que ele pudesse ser julgado. Só mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o aparecimento de um tribunal penal militar. E esse tribunal, como é conhecimento de todos, teve o objetivo de julgar os crimes cometidos pelas autoridades alemãs, pelos membros do nazismo, do nacionalsocialismo. E esses indivíduos foram julgados em função de todas as atrocidades que cometeram durante aquele conflito armado, notoriamente o Holocausto dos judeus. Houve também, como nós sabemos, a instauração de um tribunal penal do Oriente para julgar as autoridades japonesas pelos crimes que elas cometeram nos países que foram invadidos por aquele país durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, surge então, em tempos recentes, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma cria o Tribunal Penal Internacional, que agora se torna uma instituição permanente. Houve o Conselho de Segurança da ONU instaurou tribunais ad hoc para julgar as atrocidades cometidas em Ruanda, na Iugoslávia, mas não é? Em tempos mais recentes foi criado então essa instituição permanente que é o Tribunal Penal Internacional. E, novamente, aqui nós temos a ideia da responsabilidade penal, ou seja, da necessidade de nós julgarmos aquelas pessoas responsáveis por crimes que afrontam a consciência humana. Outro objetivo fundamental do Estatuto de Roma é o combate à impunidade. Este estatuto também tem como um de seus pressupostos a cooperação internacional no combate a esses crimes.
E o Estatuto prevê a possibilidade do combate ao genocídio, extermínio, crimes de guerra e também com crimes contra a humanidade. Bem, vamos então falar sobre o crime de genocídio, que é o que nos interessa. Segundo o Estatuto de Roma, o crime de genocídio ocorre quando há uma série de ações intencionais que, ou não, de acordo com alguns autores, porque o genocídio também pode ser produto da discriminação indireta, mas a maioria deles afirma que há a ideia de intencionalidade. Então, o crime de genocídio ocorre quando há a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupos nacionais, grupos raciais, grupos étnicos e grupos religiosos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o conceito de racialização. Muitas pessoas poderiam pensar que não há nenhum ponto de semelhança entre esses diferentes grupos. Mas nós observaremos que, na verdade, a ideia de racialização é uma forma de você atribuir determinadas características a grupos específicos, atribuir uma identidade estigmatizada a determinados grupos em função de uma característica comum. Então, este é o mesmo processo por meio do qual grupos nacionais, grupos raciais, grupos étnicos e grupos religiosos são vistos como grupos específicos, distintos, inferiores, como tendo as mesmas características culturais, morais, biológicas, não é? Entre outras. Outro elemento do crime de genocídio é, primeiro, o homicídio de membros do mesmo grupo. O que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu em Ruanda, o que ocorreu também na Iugoslávia. Ofensas graves à integridade física ou mental, porque, como nós sabemos, o direito à vida, não é? Ele engloba a necessidade de proteção da integridade física dos indivíduos. E também a ideia de integridade mental, porque as pessoas podem ser submetidas a formas de violência física, a forma de tortura, que terão como objetivo não é promover danos a um determinado grupo. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Nós veremos daqui a pouco que as pessoas, não é, os diferentes grupos humanos estão ligados a um determinado lugar, estão ligados a determinados espaços físicos, a determinados espaços culturais. Há uma relação de identidade racial, cultural, nacional, religiosa com esses espaços físicos e há o comprometimento das condições de vida e dos espaços físicos ou o confinamento de determinados grupos a determinados espaços nos quais eles não podem ter uma vida ou sobreviver, não é? Que podem causar a destruição física, total ou parcial desses indivíduos, também pode ser visto como um genocídio. Medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Nós veremos daqui a pouco que esse é outro problema sério que a população negra brasileira enfrentou em tempos recentes, em função de medidas que tinham como objetivo, de práticas que tinham como exatamente esse objetivo, não é? Dentro do nosso sistema de saúde, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres indígenas eram submetidas à esterilização sem o conhecimento delas. Ao mesmo tempo que nós tínhamos, sempre tivemos,
todo um discurso e uma prática que tenta impedir o aborto, não é? Quando nós estamos falando da reprodução de mulheres negras, aí há autorização estatal para, não é, que pessoas nasçam, né, não nasçam. Então, o aborto parece que há uma lógica aí. O aborto que pode provocar a morte de pessoas brancas não pode ocorrer, mas não é práticas que têm como objetivo impedir o nascimento de membros de determinados grupos, isso se torna uma política estatal. A transferência à força de crianças de um grupo para outro. Isso foi o que ocorreu, por exemplo, na Austrália, no final da década de 60, no início da década de 70. Partia-se do pressuposto, né, de que as famílias aborígenes não tinham condições de criar os seus filhos de maneira adequada devido ao atraso cultural, ao suposto atraso cultural das pessoas. Essas crianças deveriam ser transferidas para famílias brancas, para que elas pudessem adquirir os hábitos brancos da cultura branca e, consequentemente, poderem ser assimiladas à sociedade norte-americana, à sociedade australiana, que obviamente é uma sociedade branca. Então, tudo o que está por trás dessas diferentes formas de manifestação do crime de genocídio é a doutrina da supremacia branca. É a ideia de que há determinados grupos que são superiores, que outros grupos são inferiores e que, portanto, esses grupos raciais, étnicos, religiosos, nacionais, não podem ter o mesmo nível de respeitabilidade social, não podem ter as mesmas oportunidades que os grupos hegemônicos têm e que, na verdade, eles não podem nem sequer nascer ou existir. Bom, para que nós possamos então compreender como ocorrem essas diferentes formas de genocídio, essas diferentes manifestações de genocídio, nós precisamos então compreender o que é o racismo, porque esse é um requisito necessário para entendermos, não é, a lógica desse tema. E, novamente, o que está por trás do crime de genocídio, tendo em vista a própria caracterização dele, repito, é a doutrina da supremacia branca. É por isso, então, que nós devemos começar a falar sobre o que é o racismo, porque a própria definição vincula uma coisa com a outra. Primeiro ponto: o racismo é um sistema de dominação social. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o racismo não é apenas uma compreensão inadequada do outro, de membros de outros grupos. O racismo não é apenas um conjunto de estereótipos que faz com que o indivíduo tenha uma compreensão inadequada do outro. Esta é uma manifestação do racismo no plano individual. O racismo é um sistema de dominação. Qual é o significado disso? O racismo é um sistema de dominação que tem dois objetivos fundamentais. O primeiro deles, garantir vantagens competitivas para pessoas racializadas como brancas. O racismo, ao longo de toda a história, teve e tem um mesmo propósito: garantir vantagens econômicas para pessoas brancas. O racismo, na sua formulação moderna, nasce com o colonialismo, com o projeto colonial europeu. O racismo tinha um propósito naquele momento: legitimar a exploração
é da mão de obra, a escravização de pessoas indígenas e de pessoas africanas, legitimar a apropriação dos bens, a invasão da terra, a destruição dessas culturas. E por isso, o europeu, o homem branco, sempre foi representado dentro das ideologias racistas, dentro da ideologia da supremacia branca, como um agente civilizador. Então, cabe ao homem branco domesticar, dominar e domesticar esses grupos. Um outro elemento central da doutrina da supremacia branca é a ideia do destino manifesto. Se o homem branco, se o homem europeu é naturalmente superior, se ele é um agente civilizador, ele pode chegar, ele pode dominar, ele pode submeter, ele pode expropriar, ele pode obter vantagens econômicas, vantagens políticas com a exploração do trabalho, com a exploração dos bens, com o domínio da terra, com a expropriação do trabalho de grupos vistos, de grupos raciais, de grupos étnicos, vistos naturalmente como inferiores. O racismo tem ainda um segundo objetivo. Primeiro, garantir vantagens competitivas para pessoas brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja uma característica exclusiva, um patrimônio, melhor dizendo, exclusivo de pessoas brancas. Para que pessoas brancas continuem tendo acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas podem desempenhar funções sociais de maneira adequada. O racismo tem uma dimensão ideológica. E o elemento central dessa dimensão ideológica é o que eu já disse: a doutrina da superioridade branca, a superioridade moral, a superioridade cultural, a superioridade estética, a superioridade intelectual das pessoas brancas em relação a todas as outras pessoas não brancas. Estruturalmente atrelada à ideia do racismo, dessa concepção da superioridade branca, está a ideia de que todas as instituições, públicas e privadas, devem operar para garantir que pessoas brancas sempre terão acesso privilegiado a oportunidades sociais. Então, há uma correlação direta entre a doutrina da superioridade branca e o problema do poder. Então, o racismo tem uma dimensão institucional bastante clara, porque pessoas brancas utilizam o controle que elas têm sobre instituições públicas e privadas para conformar o funcionamento dessas instituições de acordo com seus interesses. Então, nós não podemos compreender o racismo fora deste aspecto. Ele é um tipo de doutrina social que tem como objetivo legitimar relações hierárquicas de poder entre grupos raciais. Então, quando nós falamos sobre genocídio e racismo, nós estamos falando de um sistema que está atrelado ao problema do poder. E por estar atrelado ao problema do poder, o racismo é um sistema de dominação social baseado na exclusão. O objetivo fundamental do racismo é excluir pessoas não brancas de oportunidades sociais e da respeitabilidade social. E essa é uma das formas a partir das quais
a sociedade brasileira e várias outras sociedades do mundo têm legitimado a violência sistemática contra pessoas não brancas, especialmente contra pessoas negras. Você, primeiro, precisa convencer a sociedade da existência de grupos humanos que podem ser diferenciados a partir da raça. Esse será o próximo tema da minha fala. Segundo, você precisa convencer essa sociedade que apenas membros do grupo social dominante são atores sociais competentes. Eu escrevi uma obra, Racismo Recreativo, que explora exatamente a dimensão ideológica do racismo, ou seja, uma estratégia, não é, o uso estratégico do humor racista para excluir pessoas negras de oportunidades sociais, para justificar a ideia de que só pessoas brancas podem ter acesso a oportunidades sociais porque só elas podem ser vistas como atores sociais competentes. Sem esta divisão, sem esse processo que tem como objetivo reproduzir a ideia de que só pessoas brancas podem operar de maneira adequada no espaço público, de que só pessoas brancas podem cumprir funções sociais, nós não temos como entender o fenômeno da violência. A violência decorre exatamente em função da exclusão de pessoas não brancas do espaço, não é, público, de oportunidades, e também com a negação de respeitabilidade social para pessoas não brancas. Se pessoas não brancas não têm o mesmo nível de respeitabilidade, se pessoas não brancas não têm o mesmo nível de competência, elas não são vistas como seres humanos. E, portanto, elas podem ser submetidas a toda forma de tratamento discriminatório. Bem, quando nós estamos falando sobre racismo, nós necessariamente estamos falando de uma doutrina que parte do pressuposto que grupos humanos podem ser diferenciados a partir de determinados traços fenotípicos. Então, esses traços fenotípicos, essa é a definição de raça biológica. A esses traços fenotípicos correspondem determinadas características morais, intelectuais, que são reproduzidas de uma geração para outra. Consequência disso, todos os membros daquele grupo têm exatamente as mesmíssimas características, porque, afinal de contas, essas características, obviamente sempre negativas, são reproduzidas de uma geração do outro para outra, elas perduram ao longo do tempo. Mas, ao lado dessa ideia de raça como biologia, o que fundamenta a ideia de que negros, asiáticos, indígenas são inferiores e que, portanto, não são capazes de operar de forma competente no espaço público e que, consequentemente, não merecem o mesmo nível de respeitabilidade social, está também a ideia de raça como linhagem. De onde vem a ideia de que pessoas negras, não é, são moralmente degradadas? Isso não é apenas produto das teorias científicas. Na verdade, essa pressuposição remonta à Idade Média, quando, para justificar a escravização a invasão e a posterior escravização de países africanos, os europeus recorriam à Bíblia, aquela história lá de Caim e Abel. Então, os brancos seriam descendentes de Caim. São próximos de Deus, são puros, são obedientes, etc.
enquanto negros seriam descendentes de Caim. Então, e portanto, são pessoas moralmente degradadas, não são pessoas confiáveis. E, especialmente, são pessoas que nasceram para servir o homem branco, que são os mais próximos a Deus e que são os moralmente puros. Então, hoje, quando nós observamos todos esses discursos e todas as práticas sociais que atribuem a criminalidade a homens negros, a todos esses estereótipos a homens negros, nós estamos, não é, vendo algo que surge a partir desse conceito de raça como linhagem. A ideia de raça como linhagem está muito ligada também ao conceito de raça como um tipo social. A raça, não é? Essa ideia da raça como linhagem começa a ser substituída pela ideia de raça como uma categoria de classificação científica. Então, nós temos diversos grupos humanos, esses grupos humanos estão em diferentes linhas de evolução. Os africanos são os mais próximos dos animais, os europeus são os mais evoluídos, e cada um desses grupos tem tipos, designam tipos específicos, designam tipos sociais que devem ter determinados, devem ocupar determinadas atividades, devem ter certos tipos de lugar e predisposição. A raça também aparece como um status. A raça é designação, e isso é algo bastante presente na literatura sociológica brasileira, como designação de classe social. Então, a raça designa aqueles grupos que fazem parte ou que estão, não é, maioria dos membros, situados nas camadas mais baixas das classes sociais. Então, há uma argumentação de que as desvantagens entre negros e brancos não são, na verdade, uma consequência de práticas racistas, mas produto da história, mas fundamentalmente da operação do capitalismo. Mais recentemente, alguns autores preferem utilizar o conceito de raça como construção social. E eu sou um deles. Essa ideia de raça como construção social começa a ser proposta na década de 70, em função de estudos no campo da sociologia, fundamentalmente em função da obra A Construção Social da Realidade. Depois, autores da teoria crítica racial retomam essas teses sociológicas para fazerem uma análise de como a legislação e os tribunais classificaram os diferentes grupos sociais a partir da raça. Em 1994, dois autores norte-americanos publicaram um livro chamado Racial Formation in the United States. E eles utilizam o conceito de projeto racial. E isso é importante para nós compreendermos o fenômeno do genocídio da população negra. A ideia de projeto racial parte do pressuposto de que o racismo não tem uma forma única. O racismo não se manifesta da mesma maneira em diferentes sociedades e em diferentes momentos históricos. Como nós vimos anteriormente, o racismo é um sistema de dominação social. Agora, ele é um sistema de dominação social que está sempre sendo contestado pela população negra, pela população indígena, pela população asiática. As pessoas não brancas não ficam de braços cruzados, não esperando que
alguma coisa, né, que alguma coisa ilumine a cabeça de pessoas brancas e elas deixem de ser racistas. Pessoas brancas, pessoas negras sempre confrontaram pessoas racistas, práticas racistas, etc. E é exatamente em função deste fato que o racismo, enquanto sistema de dominação, está sempre adquirindo novas formas ao longo do tempo e em diferentes sociedades. Então, nós tivemos um projeto racial no período colonial que estava baseado na exploração econômica da raça negra, projeto que era legitimado ideologicamente pelo uso do cristianismo. No século XIX, nós tínhamos um outro projeto racial legitimado pelo discurso científico. No século XX, a partir da década de 30, surge outro projeto racial que tem como ponto de partida a ideia da democracia racial. Esse conceito de construção social nos permite falar, então, sobre racialização, sobre os mecanismos culturais, políticos, que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas utilizam para atribuir significados sociais a traços fenotípicos ou a outros traços culturais, nacionalidade, religião. Então, até hoje, há um debate, por exemplo, se judeus podem ser vítimas de racismo, porque judeus são brancos, a maioria dos judeus são brancos. Então, como é que eles poderiam ser vítimas de racismo se eles pertencem ao grupo racial dominante? A questão é que a etnia e também a religião são mecanismos de racialização de determinados grupos. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega há pouco tempo e nós estávamos conversando sobre racismo, etc. E ele falava, não, eu também sou discriminado. Eu olhei para ele, velho, por favor, né? Não, eu sou discriminado. E ele começou obviamente, eu olhei para ele com todo desdém, porque, afinal de contas, ele é um homem branco, de olhos azuis, ele sempre será reconhecido como homem branco em qualquer lugar do mundo. Mas ele é nordestino. Ele é nordestino, ele tem um sotaque nordestino fortíssimo, que ele nunca se preocupou em eliminar, e ele é racializado em função disso. Como nós sabemos, não é? Pessoas brasileiras de ascendência nordestina também são vítimas frequentes da discriminação. Bem, como opera a lógica do genocídio? Como opera, então, a lógica da violência estatal sistemática contra pessoas negras, e especialmente contra indivíduos, homens negros entre 10 e 29 anos de idade? A lógica do genocídio opera por meio da lógica da exclusão. Então, essas pessoas que são mortas são pessoas excluídas de oportunidades sociais. São as pessoas que moram nas áreas periféricas. São as pessoas que são excluídas em função da segregação, em função da discriminação que elas sofrem no mercado de trabalho. São excluídas em função dos processos capitalistas, porque na medida em que o capitalismo progride, a população negra brasileira, a população negra periférica de baixa renda, se torna um tipo de trabalhador obsoleto para o funcionamento do capitalismo. E como essas pessoas se tornaram obsoletas, como elas não podem ser integradas ao mercado de trabalho,
porque o mercado de trabalho opera para garantir oportunidades para pessoas brancas, esses indivíduos precisam, então, ser controlados. Eles estão sobre a vigilância estatal permanente. Então, nós temos um problema que é a legitimação do racismo que ocorre por meio do que nós já vimos. O genocídio da população negra brasileira ocorre por meio, já afirmei isso, outras pessoas certamente já falaram isso neste evento, por meio da discriminação, da violência policial. A violência policial, não é? A letalidade das polícias brasileiras é um exemplo do que nós chamamos de discriminação institucional. A discriminação institucional ocorre quando uma pessoa, um agente de uma instituição pública ou privada, discrimina a outra. O que significa discriminar? Impor um tratamento arbitrário, desvantajoso a pessoas ou a grupos de pessoas. A discriminação institucional, ou no caso, o racismo institucional, é legitimado dentro da cultura daquela instituição por meio de estereótipos. Estereótipos são falsas generalizações que nós fazemos sobre membros de determinados grupos. Os estereótipos têm muitas dimensões. Eu mencionarei duas delas porque nós já estamos próximos do fim. Os estereótipos têm uma dimensão descritiva. Eles designam supostas características de membros de determinados grupos. Eles também têm uma dimensão prescritiva. Eles designam os lugares, as funções que membros de determinados grupos podem ocupar. Então, como esses estereótipos operam, legitimam a violência policial? Porque a cultura das polícias brasileiras são estruturalmente racistas. Isso é um absurdo, professor Adilson? Não, não é um absurdo. Qualquer pessoa que tiver telefone celular ou um computador precisa apenas colocar lá no Google "Circular Polícia Militar Campinas Racismo" e encontrarão um documento da Polícia Militar de São Paulo instruindo os policiais a revistarem todas as pessoas negras que estiverem circulando em bairros de classe média alta. Ou seja, faz parte da cultura da polícia militar a ideia de que negros são naturalmente delinquentes. E como eles são naturalmente delinquentes, eles podem ser presos, eles podem ser assassinados, eles podem ser mortos. E a letalidade da polícia brasileira é a maior do mundo. O número, em 2017, o número de pessoas mortas pela polícia brasileira foi maior do que o número de vítimas de guerras civis ao redor do mundo. Houve toda aquela comoção internacional, não é, sobre o assassinato de George Floyd. A polícia brasileira, nos últimos 5 anos, matou mais pessoas do que a polícia de todos os estados norte-americanos nos últimos 30 anos. Então, a polícia brasileira é a mais violenta do mundo. E a violência policial é uma das principais formas do genocídio da população negra. Mas esse genocídio da população negra não ocorre apenas em função da letalidade policial. Ele ocorre também em função do que nós vimos lá anteriormente, submissão de grupos minoritários raciais a condições que impeçam a vida.
E isso é o que a sociedade brasileira faz com a população negra. Nós temos um problema da discriminação institucional, como nós acabamos de ver. A discriminação institucional é uma prática coletiva no Brasil. Ela é praticada pela maioria das instituições públicas e privadas. Então, por exemplo, o homem negro ganha, em média, 50% menos do que o homem branco. A mulher negra, 65% a menos do que o homem branco. Se nós adicionarmos a questão da sexualidade, essa discrepância é ainda maior. Homens negros e mulheres negras homossexuais, homens negros e mulheres negras com deficiência ganham muito, devem ganhar 20% do que o homem branco heterossexual sem deficiência de classe média ganha. Então, essa discriminação sistemática, coletiva, no mercado de trabalho, no sistema educacional, na saúde, condiciona pessoas negras à pobreza extrema. Então, nós estamos observando hoje, não é, a volta do Brasil do problema da pobreza extrema, da insegurança alimentar. Nós tínhamos resolvido esse problema parcialmente, mas hoje, novamente, ele aparece. E ele aparece no momento da Covid, no momento no qual nós observamos, olha, nós precisamos praticar o distanciamento social, mas isso não é possível nas áreas periféricas, nas quais há uma concentração da população negra, que não tem dinheiro suficiente para comprar meios necessários para higienização, que não tem como manter o distanciamento social, porque moram 7 pessoas em um único cômodo. Essas pessoas são trabalhadores informais que precisam ir para a rua, não é? O governo nega a dar vacina para as pessoas, para a população brasileira, o que afeta especialmente estes indivíduos. Nós estamos vendo agora a distribuição das vacinas, não é? Na população negra periférica não tem esse mesmo acesso facilitado, porque os postos de saúde, as instituições que oferecem saúde estão concentradas em áreas brancas, em bairros brancos, no centro da cidade. O genocídio do povo brasileiro também ocorre, não é? Ocorreu no passado em função, por exemplo, do que havia na década de 70 e na década de 80, quando mulheres negras de baixa renda, principalmente no Nordeste e no Norte do país, foram esterilizadas sem o conhecimento delas. Obviamente, isso jamais ocorreria com mulheres brancas de classe média. Ou seja, esta é uma política estatal para impedir o nascimento no meio de pessoas negras. E se nós olharmos para a história, nós também podemos ver como a cultura eugênica, como as políticas eugênicas adotadas pelo governo brasileiro tinham como objetivo eliminar a presença africana no Brasil. A lógica era a seguinte: vamos promover a imigração europeia. Nós sabemos que brancos são superiores a negros, não é? Vamos promover também a miscigenação. Em um espaço de 5 anos, o gene africano e ameríndio desaparecerá, nós seremos finalmente uma nação branca e conseguiremos ser uma nação desenvolvida. Então, essa lógica da exclusão do negro no Brasil, ela sempre existiu.
E ela sempre esteve articulada em diferentes projetos raciais, em diferentes projetos de dominação branca. E projetos de dominação branca têm uma implicação direta: a exclusão de todas as pessoas não brancas. E essa exclusão, ela pode ser caracterizada como uma prática genocida. Quando, por exemplo, nós olhamos o problema da letalidade policial no Brasil. Quando nós observamos as ações policiais que ocorrem nas áreas periféricas de São Paulo, do Rio de Janeiro, no qual 25 pessoas negras são assassinadas a queima-roupa, e há uma legitimação para isso, não é? Os meios de comunicação legitimam isso. O Ministério Público fica inerte. O sistema judiciário fica inerte. Então, nós assistimos na internet policiais dizendo, não é, que vão agredir, que vão matar, e dizendo para as pessoas: podem falar porque eu sei que não vai dar em nada. E há um kit bandido, há o que se chama de kit bandido. Então, o policial assassinou uma pessoa negra e ele já tem um kit bandido, já tem uma arma, já tem uma quantidade de cocaína, ele vai lá, não, foi resistência, não é? Ele resistiu e tal, não, olha aqui, ele atirou, ele estava armado, é um traficante, e de acordo com a lógica, não é? Ele era negro, não é? E de acordo com a lógica dos estereótipos, ele realmente só poderia ser um bandido. Ele só poderia ser uma ameaça à segurança pública. E, consequentemente, beleza, você fez o que você teria que fazer. Na letalidade policial, o genocídio do negro brasileiro, ele ocorre em função da legitimação feita por programas de televisão. Por programas de televisão que escolhem o tipo de crime que eles vão abordar. Então, eles vão abordar o crime de rua, o roubo, o furto, praticados por pessoas negras e periféricas. Esses programas não vão escolher, por exemplo, crimes de assédio sexual. Porque crime de assédio sexual só pode ser praticado por homens brancos. E nós vamos ver algum dia os repórteres brancos perseguindo homens brancos heterossexuais de classe média alta. Olha lá, o bandido, ele não quer falar, ele não quer mostrar o rosto, ele cometeu tantos crimes contra a mulher. Nós nunca veremos esses homens brancos que são apresentadores desses programas de televisão fazendo isso. E nós nunca veremos porque o racismo cultural impulsiona, legitima o genocídio, legitima a violência policial, e o racismo cultural é uma forma dessas pessoas impulsionarem a carreira política delas. Então, essas pessoas conseguem ter uma carreira política à custa pela exploração midiática do racismo, do ódio generalizado presente na sociedade brasileira em relação a pessoas negras, em relação ao medo do homem negro, especificamente. Bem, era isso que eu tinha a dizer. Espero poder ter contribuído de alguma forma para os debates sobre este tema. Obrigado, professor Adilson. Muito obrigado pela palestra. Nós recebemos várias perguntas, daqui a pouco eu as farei.
Mas antes disso, só eu queria agradecer efusivamente aqui por abordar, né, dessa forma em que a gente consegue trazer na temática do racismo, juntando com o genocídio e fazendo uma passagem desde o tempo da colônia, associando com as questões religiosas, né, que por um período a gente acabou na sociedade atual, acabou ainda recebendo, né, absorvendo o conceito de a cor do pecado, atribuindo determinada cor de pele à questão do pecado na religiosidade cristã, da Igreja Católica, muitas vezes, e até mesmo passando pelo tabelamento de raças de Gobineau, colocando determinados grupos como mais ou menos humano, dependendo tanto da constituição física, e até passando pela atroz Sociedade Eugênica de São Paulo, que foi fundada em 1918, onde, além de Monteiro Lobato ter flertado com ela, mas ser frequentada por médicos tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. E eu tinha algumas perguntas para fazer para o senhor, eu vou ser bem breve, mas é sobretudo com relação a como o senhor está conceituando o genocídio no Brasil, né? Porque nos crimes internacionais, né, se a gente for pensar, a priori, a discriminação per se, ela não vai ser um genocídio. O simples fato da discriminação não vai ser um genocídio. E os crimes internacionais, eles trabalham com dois conceitos para chegar ao cometimento do crime, para poder tipificar, né, que são actus reus e a mens rea. Actus reus é o fato em si, vamos colocar assim, vamos trabalhar com homicídio, matar alguém, e a mens rea é a vontade de cometer aquele delito com aquela finalidade. Querer matar alguém, e o que até alguns teóricos americanos eles costumam chamar de mente criminosa, né? Mente culpada, sendo a mens rea. E aqui o senhor vai... E como a gente não pode trabalhar a ideia de genocídio culposo, quando a gente trabalha com essa ação policial de que há discriminação e por isso mata mais, e que tem o maior número de letalidade para a população negra, o que são fatos, eu não vou debater os fatos, mas a minha pergunta está na intencionalidade da destruição, em parte ou em todo, nesses números. Uhum. Se a gente consegue trabalhar com isso, uma vez que, pelo menos para o crime internacional, na estrutura que se encontra hoje, eu preciso dessa mente culpada, eu preciso do indivíduo desejar exterminar em parte ou em todo aquele grupo numa atitude. Claro, não precisa ser 100 pessoas, em tese, uma pessoa sendo assassinada nesse aspecto já se comprometeria como genocídio. Por favor. Felipe, eu acabei pulando a explicação de uma teoria importante de discriminação, que é a discriminação direta. Na verdade, essa é a primeira geração de discriminação. Quando os tribunais começaram a se debruçar sobre o problema de tratamento diferenciado entre grupos nos Estados Unidos, e essa teoria surge exatamente em função da discriminação racial, os tribunais construíram a ideia de razoabilidade. E esse conceito de razoabilidade, como é do conhecimento de muitos, procura analisar uma relação racional entre meios adequados e fins legítimos. Então, o que os tribunais diziam? Espera aí, você está negando emprego a uma pessoa negra, você está praticando um ato arbitrário. Porque quais são as habilidades necessárias para o desempenho dessa função? O diploma de engenharia, o diploma de medicina, o diploma de administração, o diploma de seja lá mais o quê, algum tempo de experiência profissional. Então, se você nega emprego a alguém porque ela é negra, porque ela porque é homossexual, porque é transexual, porque é uma mulher,
você está agindo arbitrariamente. Você está agindo de maneira intencional. A ideia de intencionalidade dentro da teoria da discriminação direta parte do seguinte pressuposto: um ator discrimina o outro quando ele utiliza um critério proibido por lei para a discriminação negativa. O elemento central da discriminação direta é a intencionalidade. E essa intencionalidade, ela é baseada no quê? Em preconceitos e em estereótipos. Em preconceitos sobre a capacidade, por exemplo, das mulheres desempenharem funções de comando. Então, 85% dos cargos de comando na iniciativa privada são desempenhados por homens brancos heterossexuais. 88% dos cargos de direção nas empresas privadas são desempenhadas por homens brancos heterossexuais de classe média alta. Como nós vimos aí em uma fotografia que se tornou célebre, não é? Se você trabalha em fundos de investimento, 100% de pessoas brancas, não é? E 5 mulheres. E, então, o elemento central da discriminação direta é a intencionalidade. Então, quando um policial saca de uma arma e sai matando as pessoas, ele está motivado por um tipo de política pública, por uma cultura institucional que representa o homem negro como um inimigo público. Então, mais de 80% das prisões arbitrárias no Brasil são de homens negros. Mais de 80% das pessoas, acho que 77%, esses são dados do relatório de segurança pública que foi apresentado pela UFSCar em 2014. São homens negros e 90% dos policiais que matam são homens brancos. Então, é muito claro que o fator racial determina isso. E quando você tem uma circular, você, obviamente, há a questão da intencionalidade. Nós temos recebido agora relatos da seguinte natureza. Adolescentes negros estão andando no seu bairro, no centro da cidade, etc. A polícia para e pergunta para ele: qual é o seu artigo? Qual é o pressuposto desta pergunta? Você é um homem negro. Você é um delinquente. Como você é um delinquente, você já passou pelo sistema prisional. Você já foi condenado baseado em algum artigo. Então eu quero que você me diga qual é. Não tem, não sei o quê. Aí o policial pega e tira fotos desses adolescentes negros e dispensa. Aí ocorre um crime no Higienópolis ou na Vila Mariana. Aí vai lá, e coloca essas fotos que ele tirou, vão para um banco, e esse banco, obviamente, possivelmente só tem pessoas negras, e você pode pegar qualquer pessoa negra e acusar do crime cometido. Desde 2016, a Polícia Militar de São Paulo tornou os protocolos um segredo. Nós não podemos saber quais são os protocolos utilizados para abordagem policial. E nós sabemos que a raça é o elemento central desse protocolo de abordagem policial. Então, para mim, quando nós olhamos a ideia de discriminação institucional direta, que também é uma manifestação de discriminação institucional, de racismo institucional, nós podemos muito claramente identificar a noção de intencionalidade de discriminar
pessoas negras, membros de um grupo específico que são pessoas negras. E essa intencionalidade de destruir no todo ou em parte. É muito interessante, professor. Muito obrigado. Essa é a minha leitura. Não, perfeito, perfeito, muito obrigado. Que me lembrou muito do conceito de biopolítica de Foucault e como isso pode estar sendo colocado aqui no genocídio no Brasil. E, bom, depois ele foi transcendido com Mbembe para necropolítica, mas aí já foge um pouco. Eu tenho mais uma pergunta. O professor Maurício não concorde em nada comigo, não é? Mas... Não é? E como eu concordo, a autoridade dele é maior, eu sou outro. É só porque são categorias tradicionais para o direito penal, né? A discussão sobre dolo, sobre dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Então, fica muita discussão sobre como internacionalmente se definem os parâmetros da imputação versus centenas, né? 150 anos de dogmática penal, né? Então, essa adaptação custa muito aos penalistas, né? A gente não consegue pular daqui para cá sem trazer todo o conceito analítico de fato punível junto. Então, não é nenhuma questão de concordar. Eu acho que o raciocínio é meridiano, é linear, é impecável, né? Ele se constrói argumentativamente de maneira muito sólida. O problema é quando a gente tenta aproximar aquilo que é construído como um projeto de emancipação em que o direito tem que ser um catalisador da realização dessa emancipação e não um obstáculo, versus a lógica inerente ao direito penal, que é um obstáculo para qualquer tipo de justificação de uma nova violência como resposta racional para fatos, para ações irracionais. Mas, enfim, eu estou de acordo, Adilson, absolutamente. E aproveitando já, fugindo então do direito internacional, mas aproveitando que no direito interno, desde 1956, o único crime internacional que está internalizado no Brasil, por assim dizer, com a Lei 2.889, de 1956, é o genocídio. Nem crimes contra a humanidade, nem agressão, que foi a última agora em Kampala, nem crimes de guerra são tipificados internamente no Brasil. Mas a ironia, Felipe, talvez está aí, desculpa, estou interrompendo toda a lógica, mas a ironia é precisamente essa do direito penal. O genocídio é um crime muito ruim, porque se você considerar a continuidade delitiva, né, no homicídio, ela tem uma pena muito maior. O genocídio acaba sendo uma forma privilegiada de homicídio de massa, né? Então, é uma figura típica, olha, eu diria assim, do ponto de vista dogmática penal, inútil. Se você fosse de fato processar alguém por homicídios, enfim, por determinação de uma ordem executiva, o correto seria uma imputação de homicídio em continuidade, não de genocídio. Então, o genocídio é uma forma privilegiada de matar muita gente. Então, é um crime incorporado, mas que ele acaba, digamos, atenuando qualquer forma de censura mais grave. Eu tenho esse hábito de me calar e começar a falar, eu não sei porquê. Não, perfeito, professor, estamos de acordo, mas eu acredito que quanto mais for tipificado internamente, mais facilita o trabalho do TPI, até porque ele precisa de tentativas internas ou não funcionamento interno para que ele possa trabalhar. Mas a minha lógica era até, já seguindo o que o professor Maurício colocou, já meio que respondendo até o que eu estava perguntando, se há algum caso de tentativa de julgamento no Brasil por genocídio? E se não, por quê? E fazendo bom, se não por quê, aparentemente o professor Maurício já respondeu, mas fica aqui a pergunta. Não, tem sim. E fazendo... Só para antecipar, Felipe, eu tenho que pedir desculpa à professora Maria Luísa, mas principalmente ao meu querido professor Adilson. Eu tenho palestra agora com a professora Zaffaroni às 6h30, então eu já vou aproveitar para endereçar essa questão e me despedir, agradecer de novo, né? O professor Adilson sabe a admiração que eu tenho por ele, assim, quanto respeito o trabalho intelectual dele, quanto ele tem sido importante para as reflexões, especialmente lá no CPEC, sobre as determinações raciais da criminalização, para dizer que eu participei de 2 processos de genocídio, Felipe, no Brasil, não que eu tenha participado, mas eu acabei participando do processo, porque foi uma acusação contra um fazendeiro em Rondônia, porque apareceram mortos 2 indígenas que seriam de uma última tribo local, e ele foi acusado pelo Ministério Público Local de genocídio. Mas nem se resolveu a questão da autoria, se podia atribuir a ele ou aos seus funcionários aquela morte, porque eles foram encontrados numa área de queimada. Então, eu me lembro desse caso vivamente, salvo engano, foi em 2002, mas eu posso recuperar o arquivo. Assim, é o único caso que eu conheço, né, de acusação formal por genocídio no sistema de justiça criminal brasileiro.
E no sentido da pergunta era sobre o genocídio de pessoas negras no Brasil, se os senhores têm conhecimento de algum caso. E já fazendo a ponte com a primeira pergunta do público, o Cássio Coutinho coloca que aparentemente a definição de genocídio da Convenção de 48 foi retomada na Lei 2.889 de 56 e no Estatuto de Roma. Ocorre que a definição inicial foi muito influenciada pelo colonialismo então vigente. Sendo assim, podemos dizer que a controvérsia atual quanto à tipificação de atos contra a população negra no Brasil como genocídio também decorre do colonialismo de décadas passadas, que já é uma visão crítica do direito internacional, sobretudo. Então, são essas duas amarrações sobre a aplicação do genocídio aqui e sobre o colonialismo que vai ser a mãe, por assim dizer, da tipificação de genocídio internacionalmente. Olha, meu caro, eu participei de um debate há alguns anos atrás, alguns meses atrás, na verdade, no qual também fazia parte uma aluna do Mackenzie, a Tamiri Sampaio, que escreveu um livro chamado Código Oculto. E neste livro ela passou algum tempo no Canadá estudando com um professor que é um grande especialista em estudos de genocídio. E ele faz essa crítica também. Ele parte do pressuposto de que a caracterização do genocídio ou a compreensão que o genocídio tem no mundo moderno, no mundo contemporâneo, está muito ligado com uma compreensão do Estado, com uma compreensão defasada do Estado, com uma compreensão defasada de como processos discriminatórios operam dentro da sociedade. E, em função disso, algumas práticas que têm um impacto negativo em grupos minoritários deixam de ser reconhecidas. Então, há uma discussão hoje sobre o que se chama de ecocídio, ou seja, um grupo de práticas que não tem como objetivo específico, ou pelo menos aberto, matar indígenas, povos indígenas, não é? Ou comunidades tradicionais, mas que tem aquela consequência de submeter grupos a situações não é, que impedem a continuidade da vida, etc. E essas pessoas argumentam que, por exemplo, o reconhecimento deste conceito de ecocídio requer a incorporação do que se chama de discriminação indireta. A discriminação indireta ocorre quando uma norma, quando uma prática universal, ou pelo menos uma norma que não utiliza nenhum critério de tratamento diferenciado, tem efeitos negativos sobre grupos que já se encontram em uma situação de desvantagem. Então, o conceito de ecocídio, que é algo próximo da ideia de racismo ambiental, seriam formas de você também promover o genocídio. Mas há uma dificuldade de você processar as pessoas por racismo, responsabilizar as pessoas por ecocídio ou por racismo ambiental, porque o racismo ambiental está relacionado, por exemplo, com leis de organização do espaço urbano, não é, com leis que vão determinar padrões de construção em diferentes áreas da cidade, que têm como objetivo garantir o valor da propriedade de pessoas brancas ou de instituições controladas por pessoas brancas. Então, aí eles argumentam que a ideia de genocídio precisa ser expandida também para incluir, por exemplo, o ecocídio, formas de
racismo ambiental e, consequentemente, a ideia de discriminação indireta. Uma revisão da tipificação, então. Obrigado. Exato. Bom, professor, fizeram algumas perguntas um pouco extensas, então, se o senhor me permite, eu vou fazer uma por vez, porque elas estão um pouco bojudas, por assim dizer. Eu vou dar aula às 6h30, então eu só poderei responder uma. Então eu vou sortear aqui a primeira que aparecer, eu vou colocar. Aqui, a esmo. Seria bom associarmos o genocídio, entendido como querer exterminar uma raça, ao racismo, entendido como querer manter privilégios de uma raça? Considero que sim, racismo é uma base ideológica do genocídio, porém, será que a ideia de fazer uma conduta para privilegiar uma raça ou dar prestígio social para uma raça, ela não acaba afastando a ideia central do genocídio, que é eliminar a raça alheia? E eu acho que, lendo aqui rapidinho, ele continua. Existem outras figuras que são centrais no Estatuto de Roma, em que seriam mais fáceis para provar, de um ponto de vista estratégico processual, como, por exemplo, apartheid, perseguição, ou até mesmo como crime contra a humanidade. Será que não estamos errando estrategicamente ao focar no genocídio e assim esquecer que estamos assistindo a uma afinidade de outros crimes? Felipe bom, enfim, Felipe não é, não sei qual é o nome da pessoa que fez a pergunta, mas Cássio. Cássio, os autores sempre argumentam que existe um overlap, por assim dizer, entre a tipificação do crime de genocídio e a tipificação e certas manifestações dos crimes contra a humanidade. Tá? O apartheid e as consequências do apartheid, entre outros, seria um caso. Tá? Então, eu creio que sim. Eu só não entendi a primeira parte da pergunta, do negócio de uma raça superior. Então, aquilo eu não consegui entender. Deixa eu tentar retomar aqui. Associar genocídio ao racismo, se seria bom associarmos genocídio ao racismo, e depois fazer uma conduta para privilegiar uma raça ou dar prestígio social a uma raça, se não acaba afastando da ideia central do genocídio, que é a eliminação da raça. Que eu acredito que seja mais ou menos o que o senhor explicou do racismo no Brasil, como ele tem essa intencionalidade. Bom, é por isso que eu prefiro trabalhar com o conceito de projeto racial. Porque a violência racial é um dos elementos de projetos raciais, ou seja, de projetos de dominação de um grupo sobre outro. Tá? Então, dentro de um projeto racial, esse objetivo, que é a dominação racial, ele pode ser alcançado de várias formas. Ele pode ser alcançado, por exemplo, por meio da marginalização econômica. Voltando ao ponto inicial, o racismo é um sistema de dominação social que tem como objetivo garantir vantagens econômicas para pessoas brancas. O alcance desse objetivo pode ser alcançado, e essa é uma das formas do racismo no Brasil, pela marginalização econômica de pessoas não brancas, especialmente de pessoas negras e indígenas. Então, na medida em que eu impeço a mobilidade social de pessoas não brancas, eu estou garantindo o meu privilégio. O projeto, o racismo, enquanto um projeto de dominação social, também pode ser alcançado pela segregação, não é? Pelo genocídio, pela letalidade policial. No Brasil, nós temos uma combinação de tudo isso. Nós temos o problema da letalidade policial, nós temos a marginalização econômica, nós temos toda uma série de estratégias utilizadas para impedir que pessoas brancas, negras, tenham o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. É o que eu mostro no meu livro, Racismo Recreativo. Este livro é aqui. Um exemplo. Recentemente,
um gerente de uma loja de rede de supermercados de Belo Horizonte, foi condenado pela Justiça do Trabalho a danos morais, a R$30 mil de danos morais, porque ele chamava um empregado negro de Idi Amin. Idi Amin era o nome do gorila, do Parque Municipal do Zoológico de Belo Horizonte. Bom, ele fazia isso, ele morria de rir. Com isso, ele obtinha um primeiro objetivo. Alcançava um primeiro objetivo: ter gratificação psicológica por meio da afirmação da sua convicção de superioridade racial. Mas essas piadas ainda tinham um segundo objetivo: forçar a demissão dessa pessoa, comprometer o desempenho profissional dela, fazer todas as pessoas irem, ou seja, reproduzir a ideia de que pessoas negras não são capazes de operar de forma competente no espaço público. Então, pessoas brancas estão sempre utilizando o racismo recreativo para forçar a saída de pessoas negras. E uma semana depois, terá uma pessoa branca no lugar. Então, qual é o objetivo da prática estratégica do humor hostil? A manutenção da supremacia branca. Não é? Então, nós sempre precisamos partir desse pressuposto. O racismo não é apenas animosidade. O racismo é uma estratégia de dominação que muda ao longo do tempo e que se vale dos mais diferentes mecanismos para a manutenção da supremacia branca. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar deste evento. Espero que a minha intervenção tenha sido proveitosa de uma forma ou de outra. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Obrigado, professora Maria Luísa. Utilizei muito seus escritos na elaboração da minha tese de doutorado e tal. E é isso. Boa noite para todas e todos. Boa noite, professora Adilson. Agradeço muitíssimo em nome da comissão organizadora. Eu sei que o senhor está para entrar em aula, né? Mas depois eu gostaria muitíssimo de comentar e trocar algumas ideias, exatamente a partir dessa lógica, não é, que o senhor colocou, que eu trabalhei muitos anos com a documentação policial do DOPS, que eu chamei de lógica da desconfiança. Eu acho que é uma estratégia interessante para análise tanto do racismo histórico como do racismo estrutural, né? Mas acho que seria interessante também mostrar, e eu gostaria de te ouvir também, mas nós não temos esse tempo, quer dizer, como que o racismo ele prepara o terreno, né, vamos dizer assim, não obrigatoriamente implicando em genocídio, mas ele prepara o terreno para o genocídio, né, à medida que a população negra, por exemplo, agora em plena pandemia, ela perde a oportunidade, por exemplo, da vacina ou de atendimento médico, né, ou está mesmo encurralada pela própria polícia, né? Sim. Então eu gostaria de deixar assim a minha posição bem clara, quer dizer, da diferença entre o racismo estrutural que prepara e histórico, né, como acontece também com a questão indígena no Brasil, que é secular, né, um racismo secular, e que prepara o terreno e garante, vamos dizer, pela falta de oportunidades, pela matança que a própria polícia faz, né? Prepara esse terreno para o genocídio, né? Então, eu acho que seria interessante depois, se você tiver oportunidade de colocar isso no texto, porque nós pretendemos publicar, não é? Números também seriam importantes. Quer dizer, demonstração de por exemplo, quantos negros, né, ou pretos descendentes de afros foram vítimas agora por falta de atendimento, por falta de seguro-saúde, não é? Uhum.
E uma coisa que eu tenho tentado, por exemplo, nas próprias universidades, né, o racismo implícito, né, quando a gente não vê negros ocupando cargos importantes, né, na própria Universidade de São Paulo, ou cargos como docentes mesmo, né? Quer dizer, é uma minoria. Agora, a minha pergunta que fica é se todo o racismo estrutural ou histórico, né, ele caminha para um genocídio, que eu acho que há uma diferença, né? Então, essa lógica... Com certeza. Mas vamos deixar isso aí, dar um debate ótimo. E depois, para a nossa futura publicação, se puder estender, não é, essa situação hoje, né, dos negros morrendo no Brasil, em termos de números, não é? Como é qual é o perigo, inclusive, desse racismo, né, que não é tão sutil, né? A gente sempre fala na democracia racial, entre aspas, mas que é uma sutileza que não é bem assim, né? Ela é visível, ela é agressiva no sentido do olhar mesmo, né? Sim. Então, eu parabenizo pela tua colocação, ela nos daria um debate muito interessante, mas acho que poderemos depois retomar essa conversa. Muito obrigada, muito rico mesmo e muito, muito didático na sua colocação. Obrigado. Obrigado, professora Adilson. Obrigado, boa noite a todos e todas. Bom, professora Adilson, se o senhor precisar sair, por favor, eu não vou lhe prender mais. Eu só queria avisar aos nossos demais colegas aqui na sala que a próxima palestra, que será sobre os massacres dos Rohingya, já está aberta para inscrições no site da ESA, no campo de cursos. Ela será no dia 15 deste mês, ou seja, daqui exatas 2 semanas. Então é isso, muito obrigado, professora Maria Luísa, hoje foi um pouquinho corrido, muito obrigado aos demais que ainda permanecem na sala, e nos vemos daqui a 14 dias. Até lá.